A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus por essa oportunidade de nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 12 de abril, dia do obstetra. Parabenizamos a todos os profissionais obstetras pela passagem do seu dia. Opção para a Vida dentro de instante estará trazendo a segunda parte da mensagem que nós ministramos ontem. Quero lembrar a todos que está se aproximando o dia em que nós celebraremos o culto em ações de graças pela passagem do 31º aniversário do programa Opção para a Vida no ar, ininterruptos, bem como também a conferência missionária. Foi especialmente convidado para estar conosco a cantora Denise e o seu esposo pastor Miguel, a convite nosso. Eles estão vindo de São Paulo para celebrarmos juntos essas duas cerimônias, aniversário do programa, conferência missionária. Você não pode perder. Portanto, neste sábado, dia 16 sábado, 17 domingo, nós estaremos em festa e você é o nosso convidado de honra. Antes, desejamos fazer uma oração e nessa oração nós vamos incluir esse momento difícil pelo qual nós estamos vendo aquele grande conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Infelizmente, não há perspectiva de realmente haver uma paz no momento, e é por isso que eu convido você agora a juntos levantarmos um clamor intercessório pela paz naquela região. Pai, queremos nesse momento te agradecer por esse dia que o Senhor está nos concedendo e ao mesmo tempo, Pai, queremos te apresentar aquela região da Rússia e a Ucrânia que estão num conflito sem precedentes. Tu és o Senhor que pode, ó Deus, repreender todas as potestades, todas as forças do mal e deter, ó Deus, aquele grande conflito para que não se torne um conflito mundial. Eu te oro porque creio no poder e na eficácia da oração. Tem misericórdia, ouve o nosso clamor e atende às nossas orações em favor de toda aquela região ali, Senhor. Tem misericórdia. Pedimos-te que tu agora abençoe a cada internauta, cada telespectador que está conosco através da ministração da tua inspirada palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta segunda parte da palavra que nós ministramos em nosso templo. O povo que espera em Deus verá as suas promessas se cumprirem, pois o sol da justiça promoverá aos fiéis bondade, justiça, salvação, livramento, e tudo será esclarecido. Por exemplo, vamos pensar aqui, no dia em que você teve um encontro com Jesus, no dia em que você nasceu de novo, no dia em que você se tornou uma nova criatura, você estava nas trevas, nós estávamos em trevas, mas quando nós viemos para a luz, as trevas foram dissipadas. E nós vemos, conforme lemos lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então hoje nós estamos dizendo, ou nos comparando àquele remanescente dos dias do profeta Malaquias. E no final desse versículo 2, ele faz uma ilustração comparando a alegria dos fiéis, ou desse remanescente, tal como os bezerros quando se veem livres no campo, ou seja, ficam saltando, né, pulando nos campos. Ele faz aqui uma comparação alegórica, assim
é o que está no coração dos fiéis. Nós estamos como bezerros saltando da estrebaria. Não sei se vocês já viram, quando a gente às vezes está viajando, que a gente passa por certas terras que tem animais, né, tem gado, né? Vocês podem observar aqui os garrotes, aqueles bezerrinhos novos, quando eles estão ali junto da mãe, né, que foram amamentados, eles ficam pulando, né, saltando nas campinas. Ali é uma linguagem figurativa que ele usa para aqueles que são remanescentes e que aguardam esse dia da redenção, como eles esperavam o Messias, como nós aguardamos Jesus voltar. Isso nos faz saltar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós não estamos firmados nem fiados em um mundo que só traz desgraça, só tem notícias realmente que deixam a gente tristes, abatidos, amargurados. Mas nós temos uma esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele mostra aqui nesse versículo 2: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. No verso 3 ele diz: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Parece até que ele está usando aqui uma linguagem assim de juízo, do remanescente pisar os corpos, as cabeças ou as cinzas de quem estava numa condição de ímpios. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. O remanescente contemplará o destino daqueles ímpios que desprezaram a sua palavra, que desprezaram a Deus, que desprezaram os seus ensinamentos. E será como se eles estivessem pisando nas cinzas daqueles que desprezaram o conhecimento e o temor a Deus. O remanescente verá o fim daqueles que declaravam não valer a pena servirem a Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês vão ver que aqueles que diziam que não valia a pena servirem a Deus, vocês vão ver o destino deles. Pisar a cinza no sentido de eles deixarem de existir, e eles poderiam estar na condição de remanescentes se eles tivessem crido, mas eles serão repreendidos e serão comparados a cinzas. Por isso que ele diz aqui: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, é o juízo final. É o juízo em que os homens se depararão com o tribunal divino. No verso 4, ele diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Sabe, irmãos, Malaquias está dizendo assim: olha, vocês não esqueçam os ensinamentos, os mandamentos, a lei que Deus mandou através de Moisés lá no Monte Sinai ou Monte Horebe. Ali estão os princípios de todos os mandamentos, fundamentos que vocês não podem desprezar. Vocês observem, vocês atentem para isso. A lei moral, a lei cerimonial, as leis espirituais. A lei moral, essa ainda está em vigor. As leis espirituais ainda estão em vigor hoje em nossos dias. Lei cerimonial, Jesus, ele cumpriu todas quando foi imolado, quando foi como cordeiro sacrificado lá no Calvário. Então ele diz aqui: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Sabe por que ele está dizendo isso aqui, irmãos? Porque os sacerdotes e todo o povo tinham desprezado os mandamentos do Senhor, e a advertência aqui é para o remanescente: vocês vejam o que é que eles escolheram, portanto vocês não desprezem os mandamentos e as leis que Moisés, o meu servo, escreveu, para que vocês pudessem, vocês não caiam nesse mesmo erro
Em outras palavras, ele está dizendo isso: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para que todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem que ser considerada no sentido de que aquele que obedece, aquele que honra a palavra de Deus, esse terá pleno êxito, esse será bem-sucedido. E ele está dizendo que eles guardassem até que chegasse o Messias, pois a revelação iria cessar temporariamente. E quando ele dizia que eles guardassem e não esquecessem, e lembrassem de Moisés, é porque Malaquias estaria encerrando todo o ministério profético do Antigo Testamento. Ele foi o último dos profetas. E agora haveria um hiato, haveria um período de 400 anos, em que Israel não iria ouvir nenhuma profecia, nenhum profeta. Se você abrir sua Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, logo que você vira a página do livro do profeta Malaquias, vocês observam que há uma página em branco. Podem prestar atenção. Essa página em branco é o divisor do Velho para o Novo Testamento. Houve um silêncio de 400 anos. 400 anos. Deus não falou por profecia, nem por profeta nenhum. Foram durante esses 400 anos que foram escritos aqueles livros chamados apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros não inspirados, são livros históricos. Então Deus silenciou desse período em que houve um hiato entre o Velho e o Novo Testamento, e só depois de 400 anos posteriormente passados foi que Deus voltou a tratar com toda a casa de Israel. Por isso que ele disse: lembrai-vos dos mandamentos que o meu servo Moisés recebeu lá no monte Horebe. Estes mandamentos nortearão, orientarão, instruirão as suas vidas, até que eu volte a tratar com o meu povo, com o seu povo. Dizia, o Senhor estava dizendo em outras palavras. E aí, meus irmãos, nós vemos que durante esses 400 anos, Israel só tinha uma coisa para consultar: o Pentateuco, o livro dos profetas menores e dos profetas maiores, que haviam sido usados por Deus para mostrar ao povo o que eles precisavam fazer. Então, esses 400 anos, que é chamado período interbíblico, o povo só tinha o Pentateuco e os profetas maiores e os profetas menores, os quais apontavam para Jesus, os quais anunciavam a vinda do Messias. E o Senhor havia dito que eles ficariam durante todo esse período, desses 400, eles ficariam sem assistência dos profetas, que era um período de silêncio. Daí a recomendação: vocês terão a lei que o meu servo Moisés trouxe para vocês. A lei era a única regra de conduta moral e espiritual para que o povo pudesse realmente se conduzir e, evidentemente, fazer, ou Deus fazer-se conhecer através da sua palavra. E nessa recomendação que ele diz: lembrai-vos da lei do meu servo Moisés, ele estava dizendo: vocês irão ter comunhão comigo, vocês terão direção minha através desses ensinamentos. Por isso que ele disse: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, e estatutos e juízos. Saindo um pouquinho aqui dessa parte, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 1. E aí você vai entender por que o escritor da carta aos Hebreus, ele começa na introdução dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas do Antigo Testamento, profetas maiores e profetas menores, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele estava falando, o escritor sagrado aos Hebreus estava falando de que Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Malaquias foi um deles, mas houve um silêncio, como dissemos há pouco, desse período interbíblico. E no versículo 5, o Senhor mostra que o Senhor haverá de voltar a tratar com o povo através de um profeta que viria com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma virtude do profeta Elias. Não é que Elias ia nascer ou reencarnar, não. Na mesma virtude, no mesmo poder, na mesma proporção que Deus usou Elias, Deus haveria de levantar um outro Elias. Por isso que ele diz aqui no verso 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele estava falando de quem? Ele estava falando de quem? De João Batista. João Batista, que veio como precursor do Senhor Jesus. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Enquanto que Malaquias era o último profeta dos profetas menores do Velho Testamento, preste atenção isso aqui que é muito importante. João Batista viria com a mesma unção que o profeta Elias, e esse profeta, de conformidade com Mateus capítulo 11, versículo 11, diz que ele, embora fosse o maior dos nascidos de mulheres, todavia no reino de Deus ele seria o menor. Por quê? O que quer dizer isso? Dos nascidos de mulher ele seria o maior, porém no reino de Deus o maior do reino, daqueles que estivessem no reino de Deus, ele seria menor do que aqueles que viriam no reino de Deus. É que João Batista anunciava o reino. Ele não fez parte desse reino, ele não fazia parte, porque esse reino ainda viria. O rei dos reis ainda viria de nascer. Ele foi apenas a voz que clamava no deserto. E ele, como filho do homem, ele foi o maior que teve o privilégio. Ele teve a primazia única de ser o anunciante daquele que ele disse: eu não sou digno de desatar-lhes as correias das suas alpercatas. Quer dizer, ele veio antes, mostrando, apontando: eis o Cordeiro de Deus. E aqueles que passariam a fazer parte do reino de Deus seriam maiores do que João Batista, no sentido de eles pertencerem a um reino que era superior àquele estado em que João Batista se encontrava antes, quando ele anunciou a vinda do Messias ou do Senhor Jesus. Então agora Deus estava tratando com o povo, falando através do verbo que se fez carne. Essa foi a última profecia do Antigo Testamento. E preste atenção, irmãos, ele diz que antes que venha o grande dia da ira de Deus,
o Senhor enviaria o seu precursor, ou seja, o Messias, Jesus Cristo. Ele está falando, portanto, daquele que era o esperado das nações e que agora estaria se cumprindo todas as profecias que falavam a seu respeito. Malaquias veio como mensageiro, João Batista como precursor. Malaquias estava apenas falando do profeta Elias, que haveria de apontar o próprio Messias, tão esperado e tão desejado. E aquele remanescente que acreditava, que esperava, que tinha aquela expectativa, não teve a oportunidade de vê-lo, como muitos desejaram, porque passaram-se 400 anos, eles certamente haviam morrido, mas havia geração que havia sido gerado, outros filhos, e de geração a geração até chegar, como a gente vê, quando Jesus foi consagrado por José e Maria no templo, lá no capítulo 2 de Lucas, nos diz que Simeão, que era sumo sacerdote, estava lá, e uma senhora já de idade avançada, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, e quando trouxeram o menino para ser apresentado, o que é que eles disseram? Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão, a própria Ana, eram como remanescentes. Eram considerados remanescentes, porque eles viram os contemporâneos do dia do profeta Malaquias, eram remanescentes porque eles continuaram com a chama. Foi como se eles estivessem com a chama olímpica acesa, crendo, esperando, confiando, mas eles mesmos não tiveram a oportunidade de ver e contemplar a Jesus. Mas como citamos o exemplo de Simeão e Ana, agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Concluindo ainda aqui, irmãos, essa parte sobre Elias, se você ler lá em Lucas capítulo 16, verso 16, diz que a lei e os profetas duraram até João Batista, e de lá para cá está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Ou seja, os profetas maiores, os profetas menores, o próprio profeta Malaquias foi o último dos profetas no Novo Testamento, que foi João Batista, que realizou o ofício profético como profeta, homem de Deus, levantado por Deus, passaram, e agora de lá para cá está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Ou seja, o remanescente que esperou, que aguardou, que teve aquela expectativa, eles viram tudo se cumprir através da história. Viram no sentido assim deles terem feito parte da história. Eles não existiram, deixaram de existir, mas eles foram aqueles remanescentes que passaram vamos usar aqui o termo, a pira olímpica de um para o outro. Lembra-se quando teve as Olimpíadas, que aquela pira olímpica viajou o mundo todo? Aqui em Campina Grande mesmo, né? A gente teve a oportunidade de ver aqui a pira olímpica ser colocada num desfile, né? As pessoas passando de uma mão para outra. Então foi esse remanescente lá do livro do profeta Malaquias que foi passando até chegar João Batista, até chegar quando Jesus nasceu. Simeão e Ana, que estamos citando, tiveram a oportunidade de, agora, Senhor, despede, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Verso 6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que é que ele está querendo dizer com essas palavras aqui, irmãos? Vale salientar, aqui o Senhor revela que é a mensagem que produz arrependimento, é a mensagem que leva as pessoas a terem uma atitude de confissão, de arrependimento e de conversão, a qual traz reconciliação
e regeneração, e leva os homens a se tornarem filhos por adoção, filhos de Deus. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos. Isso promove, meus irmãos, restauração no que diz respeito ao relacionamento familiar. Igrejas saudáveis são aquelas que os familiares vivem plenamente em concordância com a palavra de Deus. Se você vai ler lá Efésios capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 4, 1 Pedro 3, de 1 a 6, vocês vão ver ali as recomendações que a palavra faz a despeito do relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, esposa e esposo. E só o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de redimir o homem, leva-o a viver realmente uma vida em harmonia com a sua família, com os seus filhos, com a esposa. E é isso que ele está dizendo: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. E não é isso que acontece, irmãos, quando a gente teve essa experiência com Jesus? E no finalzinho ele conclui dizendo, as últimas palavras desse verso 6: para que eu não venha e fira a terra com maldição. No final desse versículo, Malaquias conclui: enquanto no início ele destaca o amor eletivo de Deus para com aqueles que confessam o seu nome, para com aqueles que procuram realmente buscar a Deus, na conclusão ele faz uma dura exortação por causa do pecado que todo o povo, como os sacerdotes, cometeram contra Deus. Lá em Romanos 11, 22 nos diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com os que creem e se arrependem, e a severidade para com os rebeldes e para com os desobedientes. Conclusão, meus irmãos. Naqueles dias, Malaquias falava do advento do Messias, mostrava e condenava o erro e o pecado do povo, e ao mesmo tempo salientava o comportamento dos remanescentes, daqueles que perseveravam firmes. Hoje, nessa conjuntura em que nós estamos vivendo, aguardamos a segunda vinda de Jesus, nessa dispensação da graça. O Espírito Santo que nos foi dado veio para ficar conosco, desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado. Assim como João Batista foi cheio do Espírito Santo, nós devemos viver de tal maneira que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, não extingamos o Espírito Santo de Deus, não apaguemos o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito em nossas vidas. E em meio a um mundo tão pervertido, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está aqui como sal da terra, como luz do mundo e como remanescente. Concluindo, somente, irmãos, aqueles que são fiéis a Deus e que forem fiéis até a morte, como diz a palavra de Deus, perseverarão e realmente virão que esse mundo que estamos hoje contemplando será totalmente destruído, totalmente queimado, totalmente purificado no dia do juízo final. E nós, como remanescentes hoje, podemos, meus irmãos, dizer ou fazermos nossas as palavras de Malaquias: aqueles que receberam esta palavra, mas vós outros que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vocês imaginem o regozijo, a alegria, o prazer, né? A satisfação que hoje podemos dizer já num grau bem pequeno, já enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração daquela expectativa de que
o Senhor Jesus brevemente nos levará. Ali eles esperavam o advento do Messias. Hoje nós esperamos a volta de Jesus para nos levar. Portanto, meus irmãos, que nós em nenhum momento desanimemos, em nenhum momento nos sintamos desencorajados, em nenhum momento nós percamos essa esperança, em nenhum momento nos sintamos intimidados. Pelo contrário, permaneçamos firmes como aqueles remanescentes esperavam e aguardavam a chegada do Messias. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amanhã espero que estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia. Não esqueçam, dia 17, 16, sábado, 17, domingo, estamos em festa. Celebraremos o 31º aniversário do programa Opção para a Vida e, simultaneamente, a conferência missionária. Contaremos com a presença da cantora Denise e do seu esposo, pastor Miguel, ministrando a palavra de Deus. Você é o nosso convidado de honra. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você é o nosso convidado de honra. Até amanhã.